Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Nunes, vamos falar um pouquinho de projeto e dimensionamento na rede de gás. É um material que eu estou disponibilizando aqui para vocês, tá bom? Vamos criar toda uma rede, nessa videoaula a gente vai criar uma rede de tubulação de gás dentro do Revit, tá bom? Vamos seguir a norma e eu vou falar um pouquinho aqui da teoria, e depois a gente vai na prática. Bom, a NBR, a norma que fala sobre projeto e execução de gás em rede interna, ela é a NBR 13933. É ela que rege, quando você for fazer o seu projeto, você precisa seguir ela, entre outras, tá? Tem outras normas também. E essa NBR, ela fala sobre o material que você pode usar dentro do projeto. Então ela fala que você pode usar o aço carbono, o cobre, o aço forjado, o PEX e o multicamadas. Bom, nessa aula exclusivamente eu vou falar sobre o aço carbono, tá? Que é o primeiro material aí, um dos materiais mais usados na indústria e até mesmo nos projetos de edifício residencial, multifamiliar. Porém, cada vez mais outros materiais estão chegando aí com força no mercado. O multicamadas ele é bem mais acessível em termos de preço e execução também é muito bom se trabalhar com ele, só que tem algumas restrições, tá? No curso que eu estou disponibilizando, que eu vou fazer e estarei disponibilizando para todos, nele a gente vai tratar sobre cada um desses pontos. Bom, na NBR 55, o tubo de aço carbono ele tem duas grandes normas que você pode utilizar, né? O que é essas normas? A NBR 5580, ela que especifica como tem que ser fabricado esse tubo. Então você tem a NBR 5580 e você tem a NBR 5590. Os tubos fabricados conforme a 5580, eles são tubo de aço carbono. Geralmente eles têm solda, ele é com costura, tá? E pode ser preto ou galvanizado. Porém, para projeto de gás, você só pode usar a 5580 média, classe média. Porque o 5580 ele tem classe leve, média e pesado. O que essas classes fazem? É a espessura do tubo, tá? Conforme a classe vai aumentando, a espessura do tubo também vai aumentando. Então, porém, a norma fala que você só pode usar a classe média para cima. Então, fique atento aí nos seus projetos quando você for fazer. E tem a 5590, já é um tubo mais robusto. Ele é um tubo também mais caro, por atender a Schedule 40 e a espessura dele ser maior que a do 5580. E também ele pode ser sem costura. Então, porém mais caro. Então, fique atento aí, tem que fazer uma boa análise do projeto para você poder fazer a escolha correta. Bom, no curso a gente fala sobre esses assuntos todos, tá? Fica à vontade aí para mandar sua dúvida. E comente aí se você quer mais alguma explicação sobre tubulação, porque tem tubulação de aço carbono voltado para gás, tem a parte de água, tem tubulação que é voltado para rede de vapor, então depende muito do projeto que você vai usar. Bom, então vamos lá. No 5580, eu estou disponibilizando aqui um resumo. Esse resumo aqui vai estar no link, tá bom? Só acessar o link você vai pegar esse material aqui. Bom, nesse resumo eu estou colocando aqui a tabela de pesos. Então nela, se você ver, eu tenho o diâmetro nominal do tubo, começa com 3/8, 1/6, 3/4, 1 polegada, 1/4, e tem o diâmetro externo. Então no diâmetro externo, você tem aqui ó, o 3/8, ele tem o diâmetro externo da tubulação de 7,2. E a espessura de parede, 2 milímetros. Porém, quando você for fazer isso no Revit, tem que considerar duas paredes, tá? O tubo está composto por os dois lados da parede, então tem que tirar 4. Eu vou explicar isso aí mais um pouquinho para frente. Então essa é a tabela voltada aí para o tubo 5580. Aqui você tem a classe leve, a média e a pesada. A média é a mesma, ela se equivale à DIN 2440, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o Revit aqui. Eu estou com uma template aqui que eu estou criando ela, tá? Do zero. Essa template vai estar disponibilizada, vou disponibilizar ela lá no curso. Qualquer dúvida você pode mandar aí no chat. Bom, então nessa tabela aqui,
Vamos criar então o nosso sistema de tubulação. Bom, para criar o tubo, vamos fazer o seguinte. Vem aqui em Sistemas, Hidráulica e clica aqui ó, nessa setinha. Ou pelo comando MS, tá? Aí você vai acessar aqui a configuração, onde que você consegue fazer essa configuração. Vamos supor, se você precisar de fazer um tubo de PPR, as carbono, cobre, é tudo neste mesmo lugar aqui, tá? Configuração de tamanho. Então vamos lá. Primeiro vamos criar uma segmentação, um segmento novo. A gente vai falar que a gente usa o material e tabela, tá? Bom, material a gente já sabe que é o NBR. A gente vai criar esse material lá do zero. Então é o seguinte, quando você for criar esse material, você vem aqui, ó, clica nesses 3 pontinhos, ele vai te levar lá para a tela de configuração do material. Eu já tenho um criado aqui, eu vou apagar ele e a gente começa do zero. Então, vamos lá, eu clico aqui, crio um novo material, o Revit vai criar esse material padrão, eu vou renomear e vou falar que é tubo de aço NBR 5580, tá? Médio. Então, beleza. Então, eu já criei o nome do material. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Aí eu vou configurar uma especificação desse material, né? O próprio Revit já vem com material na biblioteca. Eu vou usar aqui metal. No próprio metal, ele me disponibiliza aqui o aço, tá? Então, aqui eu tenho vários tipos de aço. Eu vou usar qualquer um aqui. Você usa um que mais te atender aí, tá bom? Eu vou colocar esse aço bruto aqui. Só você clicar nessa seta, ele já vai automaticamente colocar aqui para você dentro do seu material que você tinha criado. Eu vou mudar o gráfico. No gráfico, a norma, ela especifica a cor do tubo, tá? Não é um amarelo, é uma cor parecida com amarelo. No curso eu indico qual que é a norma, ela fala da norma, ela indica qual é a cor exata que você precisa usar nessa tubulação. No seu projeto você precisa indicar essa cor, tá? Mas ok, aqui vamos colocar amarelo, aplicar. Então eu já criei o material, agora eu vou criar a tabela. Essa tabela, eu vou chamar ela de NBR 5580. E aí você pode pegar qualquer tipo de tabela que você tiver aí no seu computador, tá? No seu Revit. Eu estou usando como referência a tabela do Schedule 40, mas eu vou apagar todos os diâmetros aqui, ó. Apago aqui e vou começar ela do zero. Tá? Então vamos lá, novo tamanho. De onde que eu pego aquele tamanho? Eu pego lá daquela tabela que eu tinha mostrado para vocês no resumo, ó, daqui, ó. Então vamos criar o primeiro diâmetro. 3/8 é o que vale a 15 milímetros de diâmetro nominal. Então a gente coloca aqui 15 milímetros. E o diâmetro externo, qual que é o diâmetro externo? O diâmetro externo é o 17,2. Então eu venho aqui e põe lá como diâmetro externo. O de baixo é o diâmetro externo, tá? 17,2. O do meio é o diâmetro interno. O que é o diâmetro interno? É o diâmetro externo menos as paredes. A parede a gente viu que tinha 2 milímetros de espessura, então vai ser 17,22. 17,20, né? Menos do 4, que é 2 vezes a parede. Então vai dar uma espessura, um diâmetro interno de 13,2. Então a gente já criou o primeiro diâmetro aqui, tá bom, pessoal? Vocês vão fazer isso para a tabela inteira. Eu vou criar mais um diâmetro aqui, que vai ser o diâmetro de 20 milímetros. Qual que é a espessura externa do diâmetro de 20? 21,3. Então vamos voltando lá no Revit. Eu tenho o diâmetro externo 21,3. Qual que é o diâmetro externo? Diâmetro interno, ele é diâmetro externo menos a espessura. Qual que é a espessura do diâmetro de 20? 2,25. 2 vezes dá 4,50. Então eu vou fazer lá. Eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. 21. Então eu vou pegar o diâmetro externo, que é o 21,3 menos 4,5, que dá 16,8 de diâmetro interno, tá bom? Já criei aqui meu segundo diâmetro. Vamos criar mais um diâmetro, tá? Mas eu não vou criar todos para o vídeo não ficar muito grande. Então aqui vamos colocar o diâmetro de 25 nominal.
Vamos olhar na nossa tabela. Essa tabela eu vou disponibilizar para vocês. Tá? O diâmetro 25 equivale a 3/4. Diâmetro externo ele vai ser 26,9. Então você vai vir aqui no Revit, vai colocar diâmetro externo 26,9. Qual que é a parede? A parede é 2,25. Duas vezes também. Então voltamos lá. Então vai ser 26. Vai ser 26,9 menos 4,5. Que dá um diâmetro interno de 22,9. É bom sempre você configurar esse tubo nas dimensões exatas da norma, tá bom? Porque corre muito, hoje em dia você sabe como estão os projetos, as áreas do shaft estão cada vez mais próximas da realidade, muito apertado, então às vezes se você colocar no seu projeto um tubo que esteja com diâmetro externo diferente do que é na real, você pode ter problemas aí para fazer a execução futura desse projeto, tá bom? Então tome muito cuidado com esse daí. Sempre tente criar a sua própria configuração dentro do Revit. Porque eu já peguei muitas indicações na internet de tubos, quando você ia ver o diâmetro estava completamente diferente do que a norma falava. Então isso é um perigo. Bom, rapaziada, a gente criou aqui os diâmetros, nossa tabela, tá? Então você vai vir aqui e vai criar um tubo normal, e vai criar aqui a segmentação. Vai criar aqui um trecho. Depois que você criar um trecho, você vai ver qual que é a tubulação que veio inclusa nela. É que eu já tinha feito um tubo, mas vamos especificar de novo. Ó. Eu vou colocar aqui, vou duplicar, vou falar aqui, ó, aula 1, tubo NBR 5580M. Então, só para a gente fazer um teste. Então, eu já criei uma tubulação que eu vou usar. Aqui em preferências de roteamento é onde você indica aquela tabela que você criou lá no início da aula, tá? Então, aqui você vem aqui, ó, e você vai criar tubo de 5 carbono 590. Aí você vai ter os diâmetros que você criou, que no caso foi o de 15 e o de 25, o maior diâmetro que a gente criou na nossa tabela. Você vai criar, quando você for fazer o seu, logicamente você vai criar todos esses diâmetros, até 8 polegadas. No 5580 ele vai até 8 polegadas, tá? Na template que eu vou disponibilizar, ela já vem inclusa com todo esse material já criado e definido para você. Você não vai ter o trabalho de estar fazendo novamente. Mas aqui eu estou ensinando como você poderia fazer, caso você precise fazer de outro material, tá bom? Então aqui eu já indiquei toda o material, a especificação que eu usei. Então tá aqui, ó, o tubo criado, 55, aula 1, tubo NBR 5580-médio. Então ele já é um tubo voltado para a rede de gás natural no Revit e, consequentemente, nas dimensões que a norma realmente indica que tem que ser, tá bom? Então aqui é uma tubulação conferida e para os seus projetos aí. Bom, rapaziada, muito obrigado aí por ter ficado até o final dessa aula. Se tiver dúvida, por gentileza, mande para a gente, que eu estarei disponível, eu estarei com o maior prazer será tirar as dúvidas. Estou montando aí um curso, se cadastre no curso, vai ser um curso que a gente vai ensinar aí a fazer projeto de gás natural para edifícios de 30 pavimentos, residencial unifamiliar. Também a gente vai atender a uma fábrica também, onde a gente vai fazer o dimensionamento do gás para caldeiras, cozinhas industriais. Na parte de tubulação residencial, a gente vai atender um prédio de 20 andar, onde a gente estaremos atendendo toda a parte da cozinha, aquecedores de passagem e também a chegada de gás no sistema de aquecimento, tá bom? Na central de aquecimento de água quente. Então, no curso a gente vai estar disponibilizando isso. Fora os outros bônus que a gente vai ter também, tá bom? Então, se cadastre aí, cadastre no canal, se inscreva no canal, que em breve estaremos enviando mais aulas aí. Muito obrigado. Valeu!